Fala, jovem, tudo bem com você? Eu espero que sim. E dando continuidade aos nossos vídeos, às nossas aulas, nós vamos trabalhar aí uma questão do Enem de 2019 a respeito da conservação da energia mecânica. Então é aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, né? Conservação da energia, energia cinética, energia potencial, energia seja potencial gravitacional ou potencial elástica, é um assunto que não tem para onde correr, pessoal, é um assunto muito importante. Toda prova do Enem ele aparece de alguma maneira, até mesmo às vezes numa questão de química, por exemplo, tem relação, o princípio da conservação da energia ele aparece. Nos vestibulares em geral, é um princípio fundamental da física, né? Então é importante, inclusive, para você resolver outros tipos de problema. Muitas vezes um problema, vou dar um exemplo aqui de movimento uniformemente variado, você consegue fazer uma solução simplificada pela conservação de energia. Então é um assunto que vale a pena, pessoal, estar sempre fazendo aí o máximo de exercícios possíveis. Eu vou colocar para vocês mais uma lista de exercícios, né? Que as listas anteriores tratavam mais de forma mais separada, né? Ou energia potencial elástica, ou energia potencial gravitacional, ou energia cinética. E agora a gente vai trabalhar essas transformações de uma forma de energia na outra. Mas basicamente, para você entender, lembra-se do seguinte: num sistema conservativo, ou seja, num sistema que não há perdas de energia, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, se você somar toda a energia que tem no início do processo, do fenômeno, do movimento, toda essa energia inicial mecânica, ela tem que ser igual à energia mecânica final. E o que é essa energia mecânica? É a soma da energia potencial com a energia cinética. Às vezes, o corpo ele vai ter os três tipos ao mesmo tempo. Às vezes tem situações que ele tem energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Então a energia mecânica total no início é a soma dessas três. E a energia mecânica no final é a soma dessas três. Acontece que muitas vezes você consegue simplificar o problema. Vou dar um exemplo. Se eu pegar aqui um objeto aqui, ó, esse objeto aqui, ó, né? Imagina esse objeto a uma certa altura do solo. O que ele vai ter de energia mecânica no início do movimento, antes de eu soltar ele? Bom, se ele está a uma certa altura do solo, não é uma mola, não é um elástico, também está em repouso, então não tem energia cinética e também não tem energia potencial elástica. Mas está a uma certa altura do solo, vai ter o quê? Energia potencial gravitacional. Então eu posso dizer que a energia mecânica dele é exatamente a energia potencial gravitacional, porque é a única energia que ele tem. Se eu soltar, nós já sabemos, essa energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética. Mas aí, no final, quando ele estiver prestes a encostar no solo, eu vou soltar ele aqui, ó. Tá, tem energia potencial gravitacional, soltei. Transformou em energia cinética. Foi transformando a potencial gravitacional em cinética. Quando chegou na iminência de tocar no solo, ele já não vai ter mais o que? Energia potencial gravitacional. Só vai ter energia cinética. Então perceba que a energia mecânica no final do movimento, prestes a tocar no solo, passa a ser somente energia cinética. Mas essa energia mecânica se conserva se não tem perdas por atrito ou outro tipo de perda. Então, a energia mecânica inicial era potencial gravitacional. A energia mecânica final passou a ser a energia cinética. Mas se eu tinha 10 joules de energia potencial gravitacional, eu tinha 10 joules de energia mecânica. No final, eu vou ter 10 joules de energia mecânica. A energia mecânica se conserva. Só que agora não mais na potencial gravitacional, vai ser na energia cinética. Esse é o princípio, tá, pessoal? Então, lembrando disso, com base nisso, que você passa a resolver os problemas de conservação de energia. E essa questão do Enem trata exatamente disso, que eu vou colocar aqui na tela para vocês e a gente vai trabalhar isso aí. Mas lembre-se de
curtir o nosso vídeo, né? Dá um like aí no vídeo, compartilha com os amigos, que com certeza sempre tem aquela pessoa que ou está estudando para o vestibular, para o Enem, ou até mesmo aquela pessoa que você sabe que gosta de física, que possa se interessar. E também inscreve-se no canal, se você ainda não se inscreveu, para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Obrigado e vamos à resolução. Bem, pessoal, vamos lá então para a resolução da questão. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, o ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento C, largura L e altura A, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então ele fala que no conteúdo tem uma base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal. Tamanho, comprimento, largura, altura, 300 mm, 100 mm, 410 mm. Massa do disco de metal, 30 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é de... E aí você tem as opções para marcar. Olha só, pessoal, é uma questão que tem assim um texto relativamente comprido, então tem que ir revendo cada ponto dela e pegando as informações mais importantes. E a figura, ela é uma figura assim que você precisa entender o sistema dela. Então, olha só, quando ele fala que mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo, ele está falando disso aqui, ó, do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, é 1/3 da altura da haste do brinquedo, que é isso aqui, ó. Tem 1/3 aqui. Já facilita bastante ele ter colocado que 2/3 da altura é esse pedaço daqui até aqui. E a altura total daqui até aqui. Então, algumas ideias fundamentais. Essa altura total, ele fornece aqui, ó, 410 milímetros. Então, é uma questão que a gente tem que ter assim a atenção para conseguir pegar no enunciado dados necessários aqui para a figura. Mas, como muitas questões no Enem, é uma questão que a resolução, vocês vão ver que ela é extremamente curta em termos de cálculo. O que precisa é a compreensão dos conceitos da questão. Então, para mim, se eu fosse destacar a frase mais importante desta questão, eu destacaria essa aqui, ó, que ele fala, primeiro, que o que ele quer é o cálculo da energia da etapa 2. Que energia? Energia cinética. Veja, a etapa 2 é a energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, certo? Mas o que é mais assim essencial para resolver a questão é isso aqui, ó. Ele fala que ao preparar essa segunda etapa,
a velocidade linear do centro de massa do disco é desprezível em comparação com a velocidade angular. Então, o que nós temos que entender? A velocidade linear do centro de massa do disco é a velocidade com que esse disco vai descer. Então, essa é o que ele está chamando de velocidade de translação, energia cinética de translação. Bom, se a velocidade com que ele está descendo aqui no ponto mais baixo chega a zero, a velocidade de translação desse centro de massa chega a zero, então toda a energia vai estar concentrada onde? Na rotação, pessoal. Então, essa etapa 2, nós podemos considerar que toda a energia potencial gravitacional que tinha antes, tudo bem, durante a descida ela foi sendo transformada em energia de translação, que é essa energia de descida do corpo como um todo, do ioiô como um todo, mais energia de rotação, mas no final, que é o que interessa, que é o cálculo da etapa 2 que ele está interessado, essa energia de translação não tem mais velocidade para baixo. Então toda a energia, aí vem a questão fundamental também, que ele fala que o sistema é conservativo, então não vai ter perda. Se essa energia de translação chegou a zero, não houve perda não, ela tinha uma energia de translação que vai automaticamente para a energia de rotação. Isso me faz lembrar, eu não sei se vocês conhecem o ioiô, assim, esses mais profissionais. O ioiô profissional, ele tem essa capacidade de você jogar ele para baixo, vou tentar desenhar aqui, e quando ele chega lá no ponto mais baixo da trajetória, ele fica girando, porque a forma como é colocado o fio nele, ele é um fio com duas perninhas assim, ó. Então aqui dentro tem um eixo que, se você joga com bastante velocidade o ioiô para baixo, ele não bate e volta. Depende, para ele voltar, se você dá um toquezinho nele assim, ele volta. Mas se você joga, tem um jeito que você joga, que chega lá embaixo ele fica girando. O desenho ele não facilita muito, porque dá a impressão que está preso isso aqui de forma que não permitiria esse giro. Mas para quem conhece esse tipo de ioiô sabe do que eu estou falando. E para quem não conhece é isso, é uma haste aberta assim, o fio, o barbante, né, bem fininho, e ele vem aqui no centro de massa e permite um giro. Então, o que é fundamental? Olha, a partir dessa frase aqui, ó, na etapa 2, a energia cinética de translação que seria essa energia associada à velocidade de descida do ioiô, essa energia cinética de translação vai a zero. Ou seja, ele para de descer e fica totalmente girando. Toda a energia fica concentrada no giro. Então, isso nos permite afirmar o seguinte. Bom, pela conservação da energia, inicialmente, quando o ioiô está aqui em cima, né, a energia que ele tem é energia potencial gravitacional, certo? Energia potencial gravitacional. Porém, o que acontece? Essa energia potencial gravitacional ela vai ser convertida em duas formas de energia durante a descida. Energia cinética de translação, que é essa energia de descida do sistema, mais uma energia cinética de rotação. Só que como no final ele vai ficar só girando e o sistema é conservativo, essa energia de translação vai a zero. E aí fica muito mais fácil, pessoal. Por quê? Qual que é a consequência disso?
toda energia potencial gravitacional vai ser, no final da etapa 2, convertida em energia cinética de rotação. Que é o que o exercício quer. Ó. Ele não quer o resultado do cálculo da etapa 2. E o que é a etapa 2? A energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo da sua trajetória. Então, a gente não vai precisar de nada de movimento angular, movimento circular uniforme, que poderia bater o olho na questão e já imaginar que repreenderia algo assim, né? Mas analisando, interpretando, o problema fica de forma bem mais simplificada quando a gente percebe isso. Então, isso que ele quer, eu vou calcular pelos dados da energia potencial gravitacional. Por quê? Como que eu calculo a energia potencial gravitacional? É a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, certo? Isso vai me dar a energia cinética de rotação. E nós temos esses dados, olha. Ele fornece a massa, ele fornece a aceleração da gravidade e ele fornece a altura. Só tem que ter muito cuidado com duas coisas aqui. Que uma é aquela que a gente sempre tem que ter cuidado em todo problema de física, que é a unidade de medida. E a outra, o outro cuidado é com a altura. Não sair jogando esse H aqui também. Porque o ioiô ele parte de uma altura aqui em cima e ele vai até aqui, ó, é o ponto mais baixo da trajetória. Então, ele não tem uma energia potencial gravitacional associada a esse H. Ele tem uma energia potencial gravitacional associada a 2H sobre 3. E aí a gente tem duas opções. A gente pode substituir os dados já convertendo as unidades ou fazer a conversão antes. Como é uma prova de Enem, eu estou lá fazendo a prova, eu preciso ter uma certa agilidade, eu vou substituir os dados aqui e já fazer a conversão de unidades. Então a massa é 30 gramas, certo? Só que de gramas eu vou ter que passar para quilograma, porque no sistema internacional a massa é pensada como a massa, a unidade de medida que eu meço a massa de um ser humano. E o ser humano, a sua massa é medida em quilogramas, né? Então, eu tenho que dividir por 1000 para passar de gramas para quilogramas. Ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, aqui está a massa já convertida em quilograma. A aceleração da gravidade está em unidade de sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. E a altura, eu vou ter que usar 2/3 de H. Só que 2/3 de H é 2/3 de quanto? Vamos ver quanto é o H. Esse H é a altura do brinquedo. Então, outro cuidado tem que ter aqui. Esse tamanho que ele está dando aqui é do brinquedo. Ó. A largura do brinquedo é 300 milímetros. O comprimento do brinquedo é 300 milímetros. A largura aqui, 100 milímetros. E a altura, 410 milímetros. Cuidado com essa altura, porque ela está em milímetro. Para transformar para metro, eu também divido por 1000. Então, vou multiplicar por 10 a menos 3 aqui também. Tudo isso vai dar a energia cinética de rotação. Olha só, esse 3 eu cancelo aqui. 2 vezes 410, 820. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 6. Vezes 10, vezes 10 aqui, do zero que eu não cortei. 10 a menos 4. Então, colocando em notação científica, 8,2 vezes 10 a menos 2 joule, que é a letra B. Então percebam que no final o problema fica muito mais simples do que parecia que ia ser.
Mas aí tem que interpretar, né, pessoal? Então, por isso que é legal fazer esse exercício de pegar questões do Enem. Aí o que eu sugiro agora é vocês pegarem as questões que envolvam energia e vendo como cada questão, energia cinética, energia potencial, trabalha a interpretação de texto, porque nós sabemos que a equação é relativamente simples de operar, mas a questão é interpretar, né? Então, nesse caso, é um problema de bastante interpretação da conservação de energia. A energia se conserva e essa energia cinética de translação final vai a zero. Então, se ela se conserva, toda energia potencial gravitacional vai ser convertida em energia cinética de rotação. Não tem atrito, não tem perda. Ok? E aí o problema fica bem mais simples. A aplicação direta da energia potencial gravitacional. A equação da energia potencial gravitacional. Normalmente as questões do Enem querem avaliar se você tem domínio das transformações de unidades de medida. Então, pode ver, de milímetro para metro, de grama para quilograma, e mais ainda, domínio da notação científica, porque daí fica muito mais rápido resolver uma questão como essa, né? Se a gente fosse fazer conta, multiplicar por 1000, dividir por 1000, demoraria muito tempo e ainda aumentaria o risco de errar a questão. Então, pessoal, eu recomendo fortemente, se você ainda não tem domínio da notação científica, dá uma estudada na notação científica. Se eu ainda não tenho domínio da conversão de unidades de medida, é fundamental estudar isso aí. E é aquilo, né, pessoal? Se eu vou fazer a prova do Enem, o que eu tenho que fazer? Resolver as provas anteriores. E no site do INEP tem desde a primeira prova do Enem de 1998. Então lá se vão aí mais de 20 anos de Enem. Então todo ano esse assunto está presente. Por quê? Porque é um assunto fundamental na física. Compreender esses processos de energia e conservação de energia é compreender toda a física, assim, toda a física envolve energia e conservação de energia, desde do micro, né, do microcosmos da física quântica até mesmo o macrocosmo, a física cosmológica, né, a física em nível espacial, né, a nível de planetas e estrelas. Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para postar os comentários. E conto com o seu like aí do vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que certamente estão precisando estudar este assunto. E se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda para receber, ativando o sininho aí, receber as notificações de novos vídeos. Um abraço e bom estudo para todos vocês.